Estamos em uma série de mensagens chamada Profecias. Profetizar é proferir uma palavra sob a inspiração de Deus. Profetizar é comunicar o coração do Pai, é ouvir o coração do Pai e transmiti-lo para uma outra pessoa, a fim de produzir edificação, encorajamento e consolo. Foi isso que nós aprendemos no domingo passado, a partir de textos como 1 Coríntios capítulo 14. Nós começamos essa série a partir do texto bíblico de Joel capítulo 2, quando o profeta, ele disse que quando o Espírito Santo fosse derramado, um dos sinais do derramar do Espírito é que os filhos e filhas profetizariam. Profetizar não está ligado com denominação, com igreja. Se você é tradicional ou pentecostal, não tem a ver com isso. Profetizar tem a ver com ter uma experiência com o Espírito Santo. Profetizar é resultado de o Espírito ser derramado sobre a sua vida. E nós temos orado ao longo dessa série, esse é o nosso desejo, que Deus levante aqui homens profetas, mulheres profetas, mães que são profetas, profetizas em suas casas. Nós oramos por empresários que são profetas, nós oramos por advogados, médicos, profissionais liberais que são profetas, nós oramos por professores que dentro das suas salas de aula são profetas, nós oramos por jovens universitários que são profetas, nós oramos por uma igreja que para além dessas quatro paredes, está disposta a ouvir o coração do Pai e transmiti-lo para outras pessoas. Nós oramos por uma igreja que está disposta a ser boca de Deus, canal de Deus, instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Hoje eu quero começar falando sobre as 3 dimensões dos dons espirituais. Que tal você me acompanhar e não perder o raciocínio? Temos muito para ouvir de Deus hoje, amém? Amém? 3 dimensões dos dons espirituais, ou se você preferir, as 3 dimensões do profético. O Novo Testamento, ele traz algumas listas de dons espirituais, ou seja, você vai encontrar alguns textos bíblicos no Novo Testamento que tratam dos dons, das capacidades, das habilidades que Deus coloca em nós para servi-lo e para abençoar outras pessoas. Chamamos isso de dons espirituais. Eu vou aqui pontuar para você 3 listas. A primeira que está em Romanos 12, a segunda em Efésios capítulo 4 e a terceira em 1 Coríntios capítulo 12. O interessante é que cada uma dessas listas carrega um aspecto muito interessante, particular dos dons espirituais. Por exemplo, leia comigo Romanos 12, do versículo 6 ao 8. Assim diz a palavra de Deus: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. A partir do verso 7, leia comigo. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Romanos capítulo 12, se você notar, está falando de dons, que muitos deles são dons ligados ao nosso perfil, ao nosso jeito de ser, à maneira como Deus nos criou. Ou seja, dons com os quais nós já nascemos. Exemplo, se você estiver com a Bíblia aberta, você pode circular. Servir, ensinar, dar ânimo, contribuir, liderança. Quem concorda que essas palavras, esses dons, essas habilidades, muita gente já nasce com elas? Porque aqui está a primeira dimensão dos dons espirituais. Existem dons que você já nasceu com eles. Deus colocou em você desde o ventre da sua mãe. E Deus colocou em você desde o ventre da sua mãe, porque você não é um acidente genético, você não é fruto de um planejamento familiar, nem um erro de um casal que não tinha se preparado para uma gestação. Você é fruto de um sonho de Deus. Antes que os seus pais tivessem você, Deus já tinha tido você.
Salmo 139 diz que no ventre ainda da nossa mãe, quem nos teceu, quem nos fez, foi Deus. Querido, eu estou dizendo isso para você compreender que foi Deus quem te formou, que foi Deus quem te criou e que o teu design aponta para um propósito. A forma como sua cabeça funciona, suas inclinações, suas predisposições, seu design aponta para o seu propósito. Foi Deus quem colocou em você. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, diz o apóstolo Tiago, vem do alto, vem de Deus, e Deus quer usar para a glória dele. Segunda lista de dons espirituais, me acompanha, Efésios capítulo 4, olha que interessante. Alguns chamam Romanos 12 de os dons do Pai, e dizem que Efésios 4 são os dons do Filho. Efésios capítulo 4, os dons que Jesus o Filho dá ao seu povo. Verso de número 11, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Aqui já não são dons com os quais nascemos, são ofícios ministeriais, funções e papéis que exercemos no corpo de Cristo. Olhe bem para mim. Você que é um filho e uma filha de Deus, e foi colocado no corpo de Cristo, você não foi colocado no corpo de Cristo para ser um membro inoperante. No nosso corpo, tudo atende a uma função. Tudo coopera para a saúde do corpo. Não existe órgão sem sentido, sem utilidade. E o que existe, com pouco tempo, dá problema e se faz cirurgia para remover, não é assim? Você está no corpo de Cristo e Deus chamou e levantou você para exercer alguma função, algum papel. Efésios capítulo 4 está falando de ofícios ministeriais. Alguns pastores, outros apóstolos, outros profetas, outros evangelistas. Veja que aqui o profeta é um ofício, o profeta é uma função. Tem gente que Deus chamou e que a função principal dela no corpo de Cristo é ser alguém que discerne o que o Espírito Santo está falando para a igreja. Profeta. Profeta. Agora vai comigo para os 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios 12, versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra do conhecimento. Versículo 9, a outro a fé, a outro dons de cura. Versículo 10, a outro poder para operar milagres, profecia, discernimento, variedade de línguas. Eu quero que você sublinhe a expressão manifestação do Espírito, para não perder o raciocínio. Me acompanha. Fala comigo, dom natural, ministério, manifestação do Espírito. 3 dimensões. Dom natural, dons que Deus colocou em você, você nasceu com eles. Ofício ministerial, papel e função para a qual Deus te chamou. Através dessa função você coopera para o corpo de Cristo. Manifestações do Espírito, dons e habilidades espirituais que, olha isso, havendo ou existindo necessidade, o Espírito Santo te usa nelas. Existindo necessidade e uma disponibilidade sua, eis-me aqui, Senhor, o Espírito Santo te usa nelas. Há necessidade de cura, Deus pode te usar em uma cura. A necessidade de milagres, Deus pode te usar na operação de milagres. Entende? A necessidade de uma palavra de consolo, encorajamento, uma palavra sob inspiração de Deus, Deus pode utilizar você para profetizar. Se você tem o Espírito Santo, diz, eis-me aqui, se disponibiliza para Deus, onde há necessidade, o Espírito pode se manifestar através de você. Por isso é manifestação do Espírito. Ficou simples entender as 3 dimensões? Dons naturais, ofícios ministeriais, manifestação do Espírito. Mas agora vem o grande ponto da nossa mensagem, você não pode perder isso. De nada adianta termos dons espirituais se não somos cheios do Espírito Santo.
Anota essa equação. Dons menos o enchimento do Espírito igual a ineficácia, inoperância. Se você tem um dom, mas não é cheio do Espírito, esse dom, essa capacidade, essa habilidade que Deus pôs em você, não vai ter poder, não vai ter impacto, não vai produzir o seu devido fruto. Ou seja, o fator aqui decisivo é sermos cheios do Espírito Santo. Dons estão distribuídos aqui. Os dons estão aí em você. O profético pode estar aí, diante de você, à tua disposição. Mas o que vai fazer você fluir nesses dons, fluir no profético, é ser cheio do Espírito Santo. Agora presta atenção aqui. Para que você compreenda a importância desse ser cheio do Espírito Santo, eu quero me utilizar de uma história bíblica do Antigo Testamento. Um breve episódio, apenas um recorte. 2 Reis, capítulo 4. Esse é o episódio. 2 Reis, capítulo 4, fala de Eliseu e Geazi. Eliseu era um profeta e Geazi era discípulo de Eliseu. Em um dado momento, Eliseu é procurado por uma mulher de Sunem, a tal da mulher sunamita, porque o filho da mulher morreu. Ela vai até Eliseu desesperada, dizendo: profeta, me ajuda, ressuscita o menino. Aí Eliseu fala para o seu aprendiz, Geazi, o seguinte: Geazi, pega o meu cajado e vai à minha frente, porque eu vou. Mas você, Geazi, mais jovem, consegue andar mais rápido. Vai à minha frente. Vai até a casa da mulher sunamita. Chegando lá, pega o meu cajado, põe sobre o rosto do menino. Feito. Milagre acontecerá. Geazi diz: pois bem. Pegou o cajado, foi até a casa da mulher sunamita. 2 Reis, capítulo 4, coloque para mim. 2 Reis 4, 31, versículo de número 31, diz assim: Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou e nem... Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino o quê, igreja? Geazi estava com o cajado de Eliseu? Geazi estava com a ferramenta certa? Geazi estava com o instrumento correto? O cajado era de Eliseu, mas não produziu ressurreição, porque o cajado era de Eliseu, mas a mão era de Geazi. A ferramenta era do profeta, mas quem segurava o cajado não era profeta. Não adianta você ter a ferramenta, o dom, o instrumento, a habilidade. Não adianta você ter o dom até que o outro tem. Não adianta nem que outro te dê o dom que ele tem. Não adianta, por quê? Porque cajado de Eliseu na mão de Geazi não produz ressurreição. Pastor, o que é que você está tentando dizer? Eu vou te explicar o que é que eu estou tentando dizer. Eu estou tentando te falar que dom sem enchimento do Espírito é ineficácia, é inoperante. Eu estou dizendo para você que o que está faltando para a gente não é cajado. O que eu estou tentando dizer para você é que você não precisa nem de cajado novo, nem do cajado do outro. O que você e eu estamos precisando é sermos homens e mulheres que são Eliseu. Se a gente é Eliseu, qualquer coisa que Deus coloque em nossa mão produz ressurreição. Agora também é verdade que se não formos Eliseu, por melhor que seja aquilo que Deus pôs em nossas mãos, não produzirá ressurreição. A melhor oportunidade, a melhor porta, o melhor curso, o melhor momento, a melhor pessoa, o melhor dom, a melhor habilidade, o melhor púlpito, a melhor plataforma, a melhor igreja. Não adianta, por melhor que seja, se não é Eliseu, não vai produzir ressurreição. A chave está em quem segura o cajado. Escuta isso,
quem nós somos dá poder ao que nós temos. Quem nós somos dá poder ao que nós temos. É por isso, olha bem para mim, você vai concordar. É por isso que existe pastores e pastores. É por isso que existe pregadores e pregadores e pregadores. O dom é de ensino, o dom é o mesmo, a oportunidade é a mesma, o cajado é o mesmo. Mas aqui quem segura o cajado é Eliseu, aqui quem segura o cajado é Geazi. Daí aqui você vê ressurreição, aqui você não vê nada. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Você está compreendendo? Você está compreendendo, meu irmão? Você está compreendendo? É por isso que tem empresário e empresária, é por isso que tem professores e professores, é por isso que tem famílias e famílias, casamentos e casamentos. Tem gente que olha para o seu casamento e diz, não sei como é que dá certo, eu não sei como é que isso aí, há 30 anos tu ainda está com essa pessoa. Aí você diz, mas o que é? Qual é a diferença? A diferença é, aqui tem Eliseu, aqui tem gente cheia do Espírito, aqui tem gente sob a unção de Deus. Você está compreendendo, meu irmão? Faz diferença você ser um homem cheio do Espírito, uma mãe cheia do Espírito, um casal cheio do Espírito. Faz diferença você ser um líder cheio do Espírito, faz diferença você ser um profissional cheio do Espírito, faz diferença, faz toda a diferença. Existem ressurreições que só o Espírito em sua vida gera e produz. Você que nos escuta online, você precisa entender, acorda, entende, desperta para isso. Deus está falando com o teu coração. Seja Eliseu, essa é a tua resposta. Então que tal a gente entender o que é ser cheio do Espírito? Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Gente, olha que coisa poderosa. No tempo que eu tenho, eu vou tentar mergulhar um pouco nisso com você. Cheios do Espírito Santo. Olha a importância. Atos capítulo 9, a Bíblia diz que Saulo de Tarso teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco. Daí ele fica cego. E o profeta Ananias é enviado à casa de Saulo. Chegando ali, diz assim o texto, Atos capítulo 9. Ananias falando para Paulo, ou Saulo, como era chamado na época. Irmão Saulo, o Senhor Jesus me enviou para que você volte a ver e para que você seja cheio do Espírito. Que tremendo. O cara acabou de se converter. Acabou de encontrar Jesus. E a primeira coisa que o profeta diz que Deus mandou ele fazer ali foi orar para que Saulo voltasse a ver, e fosse cheio do Espírito Santo. 2, o que fala para mim que ser cheio do Espírito Santo não é um upgrade na vida cristã. Ser cheio do Espírito Santo não é privilégio para um grupo seleto de cristãos maduros. Ser cheio do Espírito Santo não é coisa de gente que é crente evoluído, não. Ser cheio do Espírito Santo é o começo da vida com Jesus. Ser cheio do Espírito Santo consiste nos primeiros passos. Você só tem vida com Deus frutífera, plena, sendo cheio do Espírito. Por sinal, você já percebeu que andar com Jesus meia boca é igual a não andar, porque não dá certo. Quem já tentou ficar firme na igreja meia boca? Não precisa levantar a mão, não. Você já notou que não dá certo? Ficar firme com Jesus, só tem como alguém ficar firme com Jesus se for no 100%, não está cheio do Espírito Santo, tchau. Primeira coisa que o profeta faz, vai orar, Saulo, Deus me mandou aqui para você ser cheio do Espírito Santo, porque ser cheio do Espírito Santo, anota isso, não é opcional, é essencial. Segundo texto, Lucas capítulo 3, verso 22, Jesus está no Rio Jordão sendo batizado, o céu se abre, Lucas 3, 22, a Bíblia diz assim, e o Espírito Santo desce sobre o Senhor Jesus, em forma corpórea como pomba, e uma voz que vem do céu diz, esse daí, tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Jesus é visitado pelo Espírito Santo, é isso sim ou não? Ele é ungido pelo Espírito Santo, sim ou não? Ele está aqui no Jordão, no batismo. Coloca para mim Lucas 4, versículo 1, por favor. Lucas 4, abra na sua Bíblia, verso 1.
Jesus então, fala comigo, cheio, mais forte, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Fala comigo, cheio, deserto. Anota essa sequência, importante. Sai do Jordão cheio do Espírito e vai para no deserto. Você já sabe o que aconteceu. No deserto Jesus foi tentado, Jesus foi confrontado pelo diabo. No deserto ele foi provado. Satanás, o diabo, o provou. Mas a Bíblia diz que Jesus foi vitorioso. Ele triunfou, ele venceu as trevas, ele venceu suas próprias sombras. Coloca para mim, versículo 14. No verso 14 está escrito assim: depois que Jesus venceu, Jesus voltou para a Galileia no poder do... Ele volta no Olha a sequência. Ele entra cheio do Espírito, sim ou não? Ele entra cheio no deserto e sai no Tem gente que sai do deserto pior do que entrou. Tem gente que sai do deserto mais triste, mais desanimado, mais amargurado, mais desesperançado, mais incrédulo, mais cético. É ou não é? Mais azedo. Tem gente que sai do deserto pior, vencido, derrubado, quebrado pelo diabo. Tem gente que sai do deserto. Agora Jesus não. Jesus sai do deserto melhor. Quem é que sai do deserto melhor do que entrou? Quem é que sai do deserto mais maduro, mais sábio, mais dependente, mais confiante, mais experiente? Quem é que sai do deserto mais cheio de Deus do que entrou? Quem? Quem entra no deserto cheio do... Se você entra cheio, você sai no Aleluia, louvado seja Deus, você está entendendo? Pastor, por que você está pregando isso? Eu estou pregando isso para você entender que esses desertos que você está enfrentando, a resposta de Deus para você é: entra neles cheio do Espírito Santo. Entra neles cheio do Espírito Santo. Ei, mulher, Deus está falando para você, esse deserto, esses diabos que você está enfrentando, Deus está dizendo, você vai vencer cheia do Espírito Santo de Deus. Deserto, lugar seco, árido, hostil, não sei qual os seus gigantes, eu não sei qual as resistências que se colocam diante de ti, não sei o nome dos teus diabos. Tem gente que pensa que diabo é só um. Existem muitos. Tem esse daí, o Satanás. Mas tem muitos diabos. Tem pensamentos que são diabos, tem sentimentos que são diabos. Tem pessoas que são diabos. Nem vou entrar nesse assunto. Depois você lê a carta aos Coríntios e você vai descobrir que o apóstolo Paulo fala de uma turma que era um espinho na carne na vida dele, diabos. Tem diabos que tem nome, telefone, WhatsApp. Tem diabos que habitam você, que moram contigo aqui, ó. Tem traumas, tem feridas, tem dores aqui dentro, tem sombras, tem lugares escuros, tem vícios, tem pecados, tem prisões, tem amarras, tem tudo aquilo que te diminui, tem tudo aquilo que te apequena, tem tudo aquilo que rouba a tua paz, a tua plenitude, a tua vida, o teu propósito, está aí dentro de você, e você está dizendo, como eu passo, venço e rompo com isso? Deus diz, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito. Sabe qual é o problema? É que a gente fica querendo cajado. Vai para o aconselhamento pastoral e diz, ô pastor, me dá o método. Ô pastor, me dá os 3 passos para eu salvar o casamento. Ah, me dá os 3 princípios para eu vencer esse vício, esse pecado, essa prisão na minha vida. Me dá aí, me dá um sermão. Ah, João, eu venho quarta, tu prega, vai pregar, vai. Anotei tudo, guardei tudo, 5 passos para eu viver um ciclo novo, um tempo novo, um ano novo, uma estação nova. Eu estou agora com o cajado na mão. O cajado não vai operar a ressurreição se você não for Eliseu, se você não estiver cheio do Espírito.
Só cheio do Espírito é que você vive a palavra, pratica a palavra, desfruta da palavra. É cheio do Espírito. Quem está entendendo aqui o que eu estou tentando pregar? Pastor, eu já entendi. Falo como? Como? Eu sou cheio do Espírito Santo. Para eu falar do como, uma observação. Uma observação. Tem muita gente que se equivoca quanto a o que significa ser cheio do Espírito Santo. Então deixa eu desmistificar esse assunto. Efésios 5,18 traz o que eu penso ser a melhor definição de o que significa ser cheio do Espírito Santo. Efésios 5,18, põe para mim. Palavras do apóstolo Paulo, eu quero que você leia comigo da última fila até a primeira. Me ajuda a pregar, por favor. 3, 2, 1, todos juntos. Não se embriaguem, que leva à libertinagem, mas deixem-se... Para por aí. Deixem-se encher pelo Espírito. Paulo compara o vinho com o Espírito. Não se embriaguem com, mas encham-se com o Espírito, ou deixem-se encher pelo Espírito. Olha a comparação. Existe uma semelhança e uma diferença entre o vinho e o Espírito. Qual a semelhança? Quando alguém está embriagado, ou seja, sob o efeito do álcool, a visão embaça, o andar fica desequilibrado, a maneira de falar muda, é ou não? Você olha e diz assim, a pessoa está alterada, não é assim que funciona? Álcool no sangue, comportamento alterado. Espírito Santo na vida, comportamento alterado. Ali o comportamento é de desajuste. Aqui o comportamento é de ajuste. Ali o comportamento é de desequilíbrio. Aqui o comportamento é de equilíbrio. Aqui o comportamento é de imprudência, tolice, insensatez. Aqui o comportamento é de sabedoria. Quem está entendendo? Tem uma semelhança, tem uma diferença. É o parecido diferente. De modo que se você quer uma definição, o que é ser cheio do Espírito Santo? Uma pessoa, ao final do último culto, me procurou, ali na área de convivência, pastor, ser cheio do Espírito é falar em línguas? Eu disse, não. As línguas é uma manifestação do Espírito, que pode acontecer na vida de alguém que está ali sendo cheio do Espírito, mas não é sinônimo. Ser cheio do Espírito é algo mais profundo. E eu disse para ela o que eu vou dizer para você agora. Baseado em Efésios 5,18, ser cheio do Espírito é estar sob a influência do Espírito. Quem eu sou, como eu ajo, o que faço, o que decido, o que escolho, a maneira como falo, a maneira como me porto, está sob a influência do Espírito. De modo que eu estou alterado. Alterado como? Cada dia mais parecido com Cristo. Isso é estar cheio do Espírito. Daí a evidência do enchimento do Espírito, não são os dons, mas sim o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, benignidade, ou seja, bondade, misericórdia, é o fruto, é o caráter de Cristo Jesus. Alguém olha para você e diz, essa paciência você não tinha, essa mansidão você não tinha, esse autocontrole você não tinha. Aí você olha para a pessoa e diz assim, pois é, eu agora estou sob uma nova influência. Eu estou agora sob uma nova influência. Mas aí vai, 3 como ser cheio. Fale comigo assim, o enchimento do Espírito depende de uma vida de oração. Nada mais óbvio. Se o Espírito Santo é uma pessoa, e ser cheio do Espírito é estar sob a influência dessa pessoa, Espírito Santo, como é que a influência de alguém cresce sobre a minha vida? Quando eu me relaciono com ela, é ou não? Você, meu irmão, vem para cá, me ajuda. Como é teu nome? Marcos, vem para cá, Marcos. O Marcos é um amigo, Marcos.
Quanto mais eu ando perto do Marcos, converso com ele, saio com ele, bato papo, troco ideia, mais o Marcos influencia a minha vida, é ou não? É o que a gente chama de contágio social, não é assim? Você começa a andar com uma pessoa, começa a ganhar hábitos parecidos. Um amigo fit começa a te influenciar, você viveu a vida sedentária, já está puxando peso. Uma pessoa saudável, aí você só comia porcaria, de repente, comida orgânica. Vai tomar café na casa de alguém, você quer açúcar? Não, agora sem açúcar. Novos hábitos. Agora, se eu me distancio dele, se eu me afasto dele, se ele vive de um lado, eu vivo de outro, por mais que eu divida o teto com ele, suponhamos que seja meu irmão de sangue, eu divido o teto com ele, mas ele vive a vida, a agenda e a rotina dele, e eu a minha, qual a influência que ele tem sobre a minha vida? Tem crente que tem o Espírito Santo, por quê? Todo crente tem. Que Efésios 1 diz que quando você entregou sua vida a Cristo, e você disse, eu sou teu, Jesus. Aí Jesus olhou para você e disse assim, já que você disse que é meu, então eu vou colocar em você a minha marca distintiva, eu vou colocar em você o meu selo de propriedade, eu vou colocar em você o meu Espírito Santo. Daí Efésios 1 diz que todo filho e filha de Deus está selado com o Espírito Santo. Esse selo é permanente, fale comigo, permanente. Esse selo é permanente. Todo mundo tem o Espírito Santo, todo filho e filha de Deus tem o Espírito Santo. Mas se eu não falo com o Espírito Santo, se eu não escuto o Espírito Santo, se eu não me rendo ao Espírito Santo, se eu não deixo o Espírito Santo me guiar, me direcionar, me aconselhar, ele vai perdendo influência sobre a minha, vai acontecendo o que Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5 chama de não apaguem o Espírito. O que é apagar o Espírito? É ter o Espírito, mas viver como se não tivesse. Está percebendo? Portanto, ser cheio do Espírito depende de uma vida de oração, porque quanto mais eu oro, dobro o meu joelho, busco a presença de Deus, abro a minha Bíblia, o Espírito fala comigo e eu falo com o Espírito, e a influência dele cresce na minha vida. Obrigado. A Bíblia diz, olha isso, Atos, capítulo 4, versículo 31 diz assim, depois de orarem, põe para mim esse texto, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram como igreja, cheio do Espírito Santo. Quando você começa a orar, algo acontece dentro de você. Quando você começa a adorar, algo acontece dentro de você. Quando você começa a buscar a face de Deus, algo acontece dentro de você. Eu quero deixar aqui para você um desafio. Essa semana, todo dia, começa o teu dia colocando o teu louvor. Vai, entra no teu carro, você indo para o teu trabalho. Sabe, querido, enquanto você dirige, não levanta a mão não, enquanto você dirige, você está lá dentro do teu carro, coloca aquele louvor, exalta Jesus, agradece pelo dia, diz Senhor obrigado, eu rendo a minha vida a Ti, eu rendo o meu dia a Ti, eu quero ser cheio da Tua presença, cheio do Teu Espírito, cheio do Teu poder. Eu não sei os desertos que eu encontrarei lá no meu trabalho, eu não sei os diabos que eu enfrentarei, mas eu quero entrar cheio do Espírito. Aleluia! Ei, gente, deixem-se encher pelo Espírito. Quem nos enche é Deus, é ou não? Só porque isso é uma promessa divina, é uma obra divina, ser cheio do Espírito, obra de Deus, Deus faz. Não significa que eu devo ficar de braço cruzado dizendo, se Deus quiser Ele me enche. Guarda isso, nunca mais esqueça. Fé não combina com passividade. Tudo na Bíblia envolve um posicionamento. Deus deu, eu me aproprio. Deus deu, eu me agarro. Deus deu, tomo posse. Ser cheio do Espírito, irmão, é como ficar bronzeado. Já viu alguém que diz, vou pegar um bronze, entra dentro do quarto, se tranca e fica no escuro? Que é isso? Que bronze é esse? Quem quer ficar bronzeado se expõe ao... Quem bronzeia é o...
Mas quem quer ficar bronzeado precisa se expor ao sol. Quero ser cheio do Espírito Santo. Só com a dose de domingo não dá. Quero viver uma vida cheia do Espírito. Só com sermão de YouTube não dá. Quero ser cheio do Espírito Santo. Só com programação, só com a quarta do encontro. Ei, não. Quero ser cheio do Espírito. Fecha a porta do teu quarto, vai ter com o teu pai que te vê em secreto. Vem para terça-feira de manhã na oração. Vem para a quarta do encontro buscar Deus. Vem para a oração do sábado. Ei, querido, busca a presença. Fala assim comigo: o enchimento do Espírito é impulsionado pela comunhão. Olha que tremendo. Atos 2, verso 1. Chegando o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos. Fala comigo: reunidos. Reunidos. Quando o vento do Espírito soprou no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Atos 4:31, quando o lugar tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo, eles estavam também todos reunidos. Tem poder na reunião, tem poder na congregação, tem poder na comunhão, tem poder, tem poder. Você que parou de congregar, recado de Deus para você: volte. Você que 2022 largou mão da igreja, você que desde a pandemia está nessa história. Porque desde a pandemia. Hello. E ainda tem uns. Jesus, isso aqui eu vou ter que falar. Você sabe quem é do campus online? Nosso campus online, você que está nos escutando, campus online. Oh, louvado seja Deus. Você sabe quem é campus online? Campus online são pessoas que não podem, não conseguem estar em um culto presencial. Mas se eu pego o meu carro e em 10 minutos eu estou na igreja. Se eu não estou trabalhando em um domingo. Você está compreendendo o que eu estou falando? Nosso campus online, coisa linda, pastor Rondinelli, pastora Denise tem feito um trabalho maravilhoso, só vai crescer, só vai se multiplicar. É um campus, é um campus. É um campus. Não é assim, não, porque eu vou lá na Videira Sul, mas de vez por outro, quando eu acordo assim com a preguiça, eu estava querendo derrubar o sinal do culto online para Fortaleza. Mas não pode. Porque tem campus online também em Fortaleza. Homens e mulheres que não podem estar em um culto como esse. Pastor, o que é que você está tentando dizer? Eu estou tentando dizer assim, tem tanta gente que queria ter a possibilidade de pegar o carro, em 10, 15 minutos estar na igreja. E a gente fica nessa história do, hoje eu vou, amanhã eu não vou. Hoje eu vou, amanhã eu não vou. Hoje eu vou. Meu irmão, eu não sei você, mas eu tenho a plena certeza que se igreja não fosse necessário, Jesus não tinha criado igreja. Se eu desse conta de viver a vida cristã sozinho, Jesus não tinha criado igreja. Tem hora, meu irmão, que eu só sou aquecido pelo fogo do outro. É a chama do outro que inflama meu coração. Tem poder na reunião, na comunidade, na comunhão. Então em amor eu estou dizendo isso. Eu estou puxando a orelha, mas é em amor, porque eu sei que quando você entra no ambiente dos louvores, no ambiente em que o nome de Jesus é exaltado, em uma atmosfera de oração e de pregação da palavra, eu sei o que o Espírito faz. O Espírito te enche, o Espírito te renova, o Espírito fala contigo, o Espírito te toca, eu sei. É impulsionado pela comunhão. Volta para a comunhão. Enquanto o louvor retorna, as luzes se apagam. Quero encerrar com isso aqui, olha só. Fala assim comigo: o enchimento do Espírito é uma promessa para aqueles que têm sede.
É para quem tem sede, há uma promessa: quem tem sede eu saciarei, diz o Senhor. Quem tem sede, sobre eles eu derramarei o meu Espírito. Isaías 44, versículo 3. Toda a igreja, da última fila até a primeira, Isaías 44, versículo 3. Eu quero que você leia essa promessa de Deus para nós. Ele diz assim, 3, 2, 1. Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu Espírito sobre sua prole e minha bênção sobre os seus. Derramarei água sobre a terra seca. Onde existe alguém sedento, há um derramado Espírito. Você que esfriou espiritualmente, amornou, a sede por Deus acabou. Resgate essa sede agora, porque o Espírito vem e é derramado onde existe sede por Deus. Onde existe sede, onde existe sede. Essa palavra de Isaías é uma promessa para nós, e é como se o profeta dissesse assim: Deus fica olhando, 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 pesquisando, procurando. Onde é que tem sede? Tem ali, tem ali, tem aqui, tem ali. Onde é que tem sede? Onde é que tem um coração sedento hoje aqui? Eu quero saber onde é que tem sede. Onde tem um coração, onde tem um homem sedento, onde tem uma mulher sedenta, onde tem alguém que reconhece que precisa do meu Espírito tanto quanto a terra seca precisa de água. Ei, irmão, você reconhece que precisa do Espírito Santo tanto quanto a terra seca precisa de água? Não existe substituto para a água. Você pode ter melhor terra, melhor adubo, os melhores profissionais e as melhores ferramentas, a melhor tecnologia agrária, não substitui a água. Onde não tem água, não tem vida. Onde não tem água, não tem. Onde não tem água, não tem florescer. Onde não tem água, não tem frutificar. Onde não tem água, não tem vida. Não é uma questão assim secundária, não, não, não. É vital, é vital, é vital, é vital. Eu quero dizer para você, ser cheio do Espírito também. Ser cheio do Espírito na sua vida é vital. Eu quero que você hoje saia desse lugar dizendo: agora eu entendo. Eu não tenho uma outra opção. Não existe plano B para minha caminhada espiritual. Para que eu ande com Cristo, só existe um plano: eu preciso ser cheio do Espírito. Para que eu desfrute da vida abundante que Deus tem para mim, eu preciso ser cheio do Espírito. Para que tudo aquilo que o céu tem para minha vida se manifeste, eu preciso ser cheio do Espírito. É vital. Hoje, se você tiver sede, o céu vai se abrir sobre você e a chuva do alto vai cair. E quando essa chuva cai, tem milagres. Quando essa chuva cai, tem vida. Eu já posso ver pelos olhos da fé, e é isso que eu declaro. À medida que você for sendo cheio hoje do Espírito Santo, as cadeias vão ser quebradas em sua vida. À medida que você for cheio do Espírito, coisas velhas vão ser arrancadas do teu coração. Quando você for cheio do Espírito, há uma ousadia, há uma intrepidez que vai revestir você. Há uma força nova, há uma unção nova. Quando você for cheio do Espírito, os lugares secos e desérticos da tua alma vão florescer, vão reverdecer. À medida que o Espírito encher você, milagres e coisas extraordinárias encherão teu ser. Diga assim comigo: o que eu preciso é ser cheio do Espírito.